Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Daniele e na aula de hoje nós vamos ver sobre a planealtimetria e os métodos de levantamentos topográficos aplicados à planealtimetria. Bem, o levantamento topográfico é o conjunto de processos e operações realizados para a obtenção de medidas no terreno. Então nós vamos ver aqui quais são os métodos de levantamentos topográficos existentes. Nós temos os métodos principais e os métodos secundários. Os métodos principais são os métodos por triangulação, por caminhamento, que a gente tem o emprego de poligonais, e interseção. Já os métodos secundários são os métodos por irradiação e os métodos de coordenadas retangulares. Então nós vamos ver aqui a aplicação do método principal de poligonais, mais o método de irradiação e de coordenadas retangulares. Bem, após a utilização dos instrumentos, os dados coletados em campo são processados e é executado o cálculo da planilha de coordenadas por dois processos. Processo manual, que hoje em dia não é mais utilizado, mas é muito importante a gente saber como é feito, tá? Ter essa noção de que existe uma planilha calculada à mão e o processo automatizado, que ele é muito mais prático. Hoje em dia, dá muito mais dinamismo para os nossos levantamentos e para o processamento dos nossos dados. Aqui está o exemplo de métodos de cálculos utilizados para o levantamento topográfico. Nós temos aqui na primeira imagem, retratando o equipamento que foi descarregado e os dados que foram inseridos aqui no equipamento. Quando a gente faz um levantamento topográfico, a gente coleta vários dados em campo. Esses dados, posteriormente, eles são descarregados no o equipamento, ele vai ter todos os dados ali nele, a gente descarrega esses dados para o computador e depois, num programa específico, a gente faz todos os cálculos e processa esses dados. Nessa primeira imagem aqui, então, está mostrando para a gente esse levantamento descarregado aqui no nosso programa de computador. Então, nós temos aqui a representação de todo o levantamento. Aqui em cima nós temos o nome do operador, a data em que o levantamento topográfico foi feito, o equipamento que foi utilizado. Aqui nós temos a informação da estação que foi ocupada, o nome daquela estação, ou seja, onde eu instalei o meu equipamento, a descrição desse ponto de estação e a altura do meu instrumento, ou seja, a altura que eu instalei o meu equipamento. Aí aqui vão ter as descrições dos outros pontos. Então aqui eu tenho um ponto de Ré, tá? No meu ponto E4. Nessa segunda coluna aqui, eu vou ter o nome dos meus pontos, ok? Então aqui é o tipo de levantamento que eu faço, então é o levantamento de um ponto de Ré, ok? No meu ponto E4. Aqui, no caso, não tem descrição, porque eu já sei que é um ponto de Ré, mas aqui eu tenho várias descrições, ó. Ponto de cerca, poste, bordo, tá? E assim por diante eu vou sempre descrevendo aquele ponto que eu fiz o levantamento. Bem, nessa coluna aqui eu vou ter os dados de ângulo horário desses pontos, tá? Então eu vou ter o ângulo horário de todos eles, lembrando que é o ângulo horizontal, ok? Aqui eu vou ter uma coluna com os dados de ângulo vertical, tá? Aqui eu vou ter a altura do meu instrumento. Se eu trabalho com uma estação total, esse instrumento auxiliar vai ser um prisma. Então aqui eu vou ter a altura desse prisma e nas duas últimas colunas eu vou ter a distância inclinada e a distância horizontal, respectivamente. Então aqui mostra para mim os dados coletados em campo, que são as coordenadas polares. São ângulos e distâncias. Depois que eu faço esse processo de descarregar os dados no meu programa, eu faço o cálculo e o processamento desses dados. Aí eu vou chegar aqui nos meus dados de levantamento, nos dados finais. Então eu vou ter agora coordenadas cartesianas. Eu vou ter norte, este, né, que seria y, x, e o valor da minha cota. Tá? Então eu faço isso, eu transformo coordenadas polares em coordenadas cartesianas. E como que eu faço isso? Eu instalo o meu ponto de estação no meu primeiro ponto, instalo o meu equipamento, nivelo o meu equipamento, faço a primeira leitura, que é o que a gente chama de leitura de Ré, que é onde vai ser a referência do meu levantamento topográfico. Então, nesse caso aqui, eu vou zerar o meu ângulo, tá? Então, eu vou ter aqui um ângulo e uma distância, coordenada polar. Após coletar os dados aqui na Ré, eu vou coletar um dado no ponto de
vante, tá? Então, eu também vou levar o meu prisma lá e vou ter um dado aqui de distância e uma abertura angular aqui da ré para vante. Depois desse ponto de vante, eu vou coletar os demais pontos do meu levantamento. É claro que eu posso inserir vários tipos de poligonais, ou uma poligonal aberta, ou uma poligonal fechada, tá? Isso vai depender da classe aí do meu levantamento, dos dados que eu vou precisar coletar, das tolerâncias que eu preciso aplicar, da precisão do meu levantamento. Isso tudo está na INBR 13133, então é que vai indicar para mim como será esse procedimento de campo, ok? Depois de coletar esse ponto de vante, eu vou coletar meus pontos irradiados, tá? Então aqui eu tenho um ponto de árvore, é um ponto importante que eu preciso coletar em campo. Então eu vou fazer o levantamento desse ponto, que se chama ponto irradiado. Então eu vou levar o meu prisma lá para a árvore e vou coletar esse ponto, ok? Tem outros detalhes aí no meu terreno que eu preciso coletar, como por exemplo uma casa. Então aqui eu vou ter uma abertura de um ângulo, uma distância e vou ter a necessidade de mudar o meu equipamento de lugar, porque pode ser que desse ponto aqui eu não esteja conseguindo enxergar a casa. Então eu mudo o meu equipamento de lugar, faço uma nova ré, zerando o meu equipamento aqui de novo, coletando novamente ângulo e distância. Depois eu faço um ponto de vante e coleto os meus pontos irradiados. Nesse caso aqui eu vou coletar pontos em todos os locais da minha casa. Então eu vou fazer esse levantamento, coletando aí todos esses pontos topográficos irradiados aí da minha casa e vou ter a coleta de várias distâncias e de vários ângulos. Então nesse caso eu estou coletando medidas angulares e lineares. Então eu vou ter aí vários pontos topográficos. Então eu tenho ponto P1, P2, P0, que são os pontos da minha poligonal, e vou ter os pontos irradiados também numerados. 1, 2, 3, 4 e 5. Observem que eu sempre terei ângulos e distância para todos esses pontos. Então eu vou ter as coordenadas polares. Uma vez processado esses dados no meu software, aí eu vou ter a transformação das coordenadas polares para coordenadas cartesianas. Então, eu vou ter um eixo em X, que no caso é o oeste, e em Y, vou ter representando aí o norte, ok? E cada ponto topográfico desse terá a sua coordenada cartesiana. Então, eu vou ter uma coordenada em X e em Y. Aqui também em X e em Y. Isso vale para todos os pontos, ok? Nós vamos entrar agora nos métodos de levantamentos geodésicos, né, que são os levantamentos feitos aí com equipamentos que utilizam sinais de satélite. Nós temos aqui então uma figura que mostra o satélite enviando sinais, né, para a base, e a partir daí eu consigo então coletar vários pontos em campo com dados aí georreferenciados, ok? Eu posso fazer um levantamento topográfico e georreferenciar 2 pontos desse meu levantamento. E a partir de então, eu consigo georreferenciar todo o meu levantamento, a partir desses 2 pontos que eu georreferenciar, porque eu faço a conversão de coordenadas topográficas para coordenadas geodésicas, mas eu preciso rastrear pelo menos 2 pontos do meu levantamento para fazer essa amarração. Aí o meu levantamento topográfico, né, simples, ele passa a ser um levantamento georreferenciado. Bem, e aqui a gente fecha essa parte de métodos de levantamento topográfico. Eu agradeço a vocês e vejo vocês na próxima aula.